Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, estamos aqui na Cultura M680, a emissora por onde as portas têm sido abertas para que a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregada. E hoje nós vamos dar sequência ao livro do Apocalipse, capítulo 2, finalzinho da era de Esmirna. Já vamos entrar na era de Pérgamo. É um estudo, mas nós estamos falando em estilo evangelístico, no sentido de trazer um esclarecimento e uma advertência para as pessoas deste tempo, porque a vinda do Senhor se aproxima. Nós estamos à beira do arrebatamento. Cristo está às portas. E esse é o grande motivo, meu irmão e minha irmã, de nos preparar para este grande evento mundial. Cristo virá e arrebatará a sua noiva. Como diz as Escrituras, a noiva lavada no sangue, redimida através do sangue do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida 2000 anos atrás, que no calendário de Deus são 2 dias. E as profecias que ele disse, tudo está se cumprindo diante de nossos olhos. Somente o cego espiritualmente que não pode ver. Mas se você tiver um pouquinho de visão, se os seus olhos, o colírio de Deus pingar em seus olhos, e você puder ver, você verificar que as luzes estão piscando intermitentemente, que Jesus está chegando. Jesus está chegando no sentido do arrebatamento, porque Cristo desceu no Pentecostes. Conforme Atos 2, capítulo 2 de Atos, você verifica que o grande Espírito Santo desceu para continuar o trabalho na terra. E ele tem caminhado por todas estas 7 eras da igreja até hoje. Agora, a vinda que esperamos é a vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, literalmente, ele virá para buscar a sua noiva, ainda que ele não pisará seus pés aqui na terra, porque a terra está suja, está poluída, contaminada, imunda de pecado. Mas ele vem e receberá a sua noiva nos ares, conforme a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ele receberá a igreja nos ares. E agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos ler a Escritura para nós tomarmos um texto. Vamos finalizar hoje essa parte de Tiatira, ou melhor, de Esmirna. Capítulo 2, verso 8. Se você está com a Bíblia aberta, vamos ler. Apocalipse 2, 8 a 11, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Bendito Salvador, 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seu
seja sempre louvado, Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos nesta noite finalizar essa parte da carta à era da igreja de Esmirna. Eu tenho certeza que nessa finalização aqui, antes de passarmos para a era de Pérgamo, tem um pequeno respaldo que eu quero fazer no final. Para vocês, meus irmãos, irmãs e ouvintes da palavra, irmãos amados, eu creio que serão ricamente abençoados, cada irmão, cada irmã que está sintonizado conosco. Não desligue o rádio, continue com o rádio ligado, que vocês receberá uma bênção especial. As 7 eras, como apresentada ali em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da chamada plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer um pequeno ganchinho aqui. A chamada plenitude dos gentios é o tempo que Deus tira para tratar com as nações gentias. Quando Cristo veio, está claro nas Escrituras que ele veio para os seus, o povo de Israel. Porém, os seus não o receberam. Evangelho de João 1, 10 e 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus o Pai lhes concedeu o poder de se tornar filhos de Deus, todos quanto crescem no seu nome. Então veja, Cristo abriu a porta para os gentios depois da sua ressurreição, quando ele disse: ide a todas as nações. Ali abriu a porta. E Paulo, Pedro, os apóstolos seguiram, além de pregar aos judeus, Paulo principalmente, que foi o mensageiro para a era do gentil. Paulo saiu dando início a esta grande plenitude dos gentios. Por isso que você vai ver em Atos 15, 14,
está escrito: Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome, não para uma denominação, mas para o seu nome. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ligado, você sabe, nós somos gentios, não somos judeus. Se nós fôssemos judeus, nós éramos circuncidados, nós éramos guardadores da lei, como eles são, os judeus, são guardadores da lei, eles são circuncidados, mas nós não somos circuncidados no físico, somos circuncidados no espírito, no coração. A nossa circuncisão é no coração. Paulo fala sobre isso. Então a plenitude dos gentios, veja, é o tempo que Deus trata com os gentios por 7 eras. Essas 7 eras vai de Éfeso até Laodiceia. É um tempo que Deus trata com as nações. Terminando esse tempo, Deus volta para o judeu. Veja, por isso que Oséias 6, verso 1, está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias estaremos com Ele. 2 dias, 2000 anos. Depois de 2000 anos. O mesmo Deus que espalhou Israel na diáspora, no ano 70 da nossa era, quando o general Tito veio de Roma e sitiou Jerusalém, e ali houve 1 milhão de vítimas, e Cristo tinha dado advertência para eles, mas eles não obedeceram, somente os eleitos daquele dia que obedeceram. Então Tito veio de Roma e sitiou Jerusalém, armou trincheira em volta da cidade, enquanto que o judeu esperava ver a pomba da paz cantando nos muros de Jerusalém, estavam ali os romanos com suas lanças, com suas flechas, com suas espadas, dizendo: rendam-te, judeus. Eles comeram todos os animais, as vacas, as ovelhas, os cabritos que estavam do lado de fora da muralha, que eles armaram trincheira por 5 meses e meio, e os judeus então não podiam sair, ninguém entrava, ninguém saía, porque os portões estavam fechados, e nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, ele deu esta advertência: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem vê, atenda. Então, meu irmão, veja, Cristo reforçou esta profecia de Daniel. Ele falou: pessoal, quando vocês vê a abominação entrando no templo, vocês atendem. Atende no que sentido? Quem estiver no campo, não volte buscar o seu vestido. Quem estiver no telhado, não desça, dali mesmo vai embora da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Ai das grávidas, ai das que amamentar naqueles dias, e orai e vigiai, não é isso? Para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno. Porque haverá coisa terrível, Cristo disse. Então o que aconteceu? No ano 70, eles trouxeram uma imagem de Augusto César dentro de Jerusalém, e aqueles romanos ali entrando, trazendo a imagem de mármore esculpida, né? Uma imagem de Augusto César, e Augusto César era considerado como um deus para os romanos. E onde que eles foram colocar a imagem? Lá no templo. Lá no templo. E Cristo disse: quando virdes a abominação da desolação de que falou Daniel, quem está no lugar santo, quem vê, atenda. Então, irmãos, quando eles viram a abominação entrando dentro do templo, aqueles cristãos que estavam atentos à palavra de Deus, que estavam observando com seus olhos abertos, vigiando e orando, o que eles fizeram? Eles saíram da cidade, porque a cidade seria destruída. A cidade, logo ali, uma semana, 10, 15 dias, ela é sitiada
pelo exército romano. 100.000 soldados romanos iam sitiar a cidade. Então, quem estiver no campo, não volte atrás, dali mesmo embora. Quem está em cima no telhado, dali mesmo, pule o muro, vá embora, não fique na cidade. Ai das grávidas, mulher grávida daquele tempo, como é que ia fugir? Ai das que amamentar, como é que ia fugir com o nenenzinho novo? E orai para que a vossa fuga, quer dizer, a saída, não aconteça no sábado. Os portões estavam fechados. Ninguém podia entrar nem sair. Eles guardavam a lei. E nem no inverno, porque tinha mais de metro de neve no chão. Ninguém podia sair também no inverno. Aquilo aconteceu fisicamente, aconteceu literalmente. Tito veio de Jerusalém, veio de Roma, sitiou Jerusalém, cercou a cidade. E ali acabou a comida na cidade, acabou o remédio. Os cristãos que viram o sinal, vazaram, foram embora. Não é isso? Igual o rapto agora. Quem está atento vai no rapto, porque o mundo vai ser destruído. Deus vai queimar o pecado, vai queimar o ímpio. A humanidade vai sofrer os flagelos, porque tem rejeitado a sua palavra, tem rejeitado Deus, tem rejeitado a vida eterna e amado mais o pecado, mais a sujeira, mais as coisas erradas. Então Deus virá com vingança. Então aquilo foi um tipo, o que aconteceu em Jerusalém foi um tipo. Por isso, meu irmão, que houve a diáspora. Eles saíram pelo mundo. Ali, aqueles cristãos que escaparam, saíram porque obedeceram à ordem de Cristo. Mas depois que Tito entrou em Jerusalém, depois de 5 meses e meio, ali, antes de Tito entrar, o general Tito entrar em Jerusalém, as próprias mães comeram os filhos. Venderam a cabeça de um jumento por uma nota preta. Por quê? Porque acabou a comida, acabou os remédios, amontoou o lixo dentro da cidade, veio as doenças, os homens fortes da cidade ficaram doentes. General Tito pulou por cima do muro, não é isso? E matou 1 milhão de vítimas. E aí, meu irmão, hoje, o mesmo quadro está acontecendo diante de nossos olhos. Por isso que eu falei que aquele que tem o colírio de Deus, ele está vendo, mas aquele que não tem está cego. Ele é um cego espiritual. Mas veja, quando virdes a abominação, 24:15 de Mateus, quando virdes a abominação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem vê, atenda. Todo bom pregador, todo homem de Deus que tem olhos para ver, ele atende e adverte o povo e avisa as pessoas, para as pessoas estarem apercebidas, porque a hora está à mão, a vinda do Senhor está à mão. Porque quando ele falou que a abominação ia chegar, foi a imagem de mármore de Augusto César que entrou no templo naquele tempo e profanou ali o tabernáculo em Jerusalém. E hoje, meu irmão, se você tiver uma foto do templo lá de Jerusalém, veja, porque Jerusalém hoje é o relógio de Deus. Você quer saber o que está acontecendo espiritualmente? Olhe para Israel. Você vai ler a Bíblia e vai olhar para a nação de Israel, você vai ver Israel é o que está acontecendo o que estava profetizado na Bíblia. O que está acontecendo com o templo em Jerusalém? Olhe agora, se você pegar uma revista e você mesmo clicar na internet, quero ver o templo de Jerusalém. Como é que está o templo de Jerusalém? O templo de Jerusalém, meu irmão, é o lugar santo na terra. Seria um dos lugares santos na terra, considerado pelo judeu, porque foi ali aonde o Abraão foi oferecer o pequeno Isaque, no Monte Moriá. Ali Salomão construiu o templo. Agora, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, lá no templo? O templo está profanado, meu irmão. Ouvinte da palavra de Deus, acorde. Aquele templo está profanado hoje. Por quê? Porque ali está reinando 3 grandes religiões: o judaísmo,
o cristianismo e o muçulmanismo. Veja, o islamismo. A mesquita de Omar está em cima do templo. A mesquita de Omar, a mesquita muçulmânica de Omar, está em cima do templo. O templo é dos judeus, mas o maometismo tem tomado conta. Então o templo está profanado. Os judeus não podem ter a sua adoração ali. Por isso que Israel está construindo um segundo templo. Então o que isso quer dizer? Que o templo está profanado, que é outro sinal para o nosso tempo agora, que Cristo está voltando. Como ele disse, quem está no campo não volte atrás. Não é um campo natural. Hoje é quem está no campo do evangelho, no campo da palavra. Quem está lutando, caminhando com a igreja, levando a igreja ao posicionamento, ele não volte atrás. Quem está sobre o telhado, está no lugar alto, não desça ali abaixo. Dali mesmo você vai subir. Ai das grávidas, não é uma gravidez física, é uma gravidez do pecado. A pessoa que bebe, que fuma, que mata, que rouba, que adultera, que fornica, que mente, que conta piada suja, que adora ídolos, que prostra diante de uma imagem. Essas pessoas estão grávidas. Gravidez do pecado. Você tem que se libertar dessa gravidez. Você tem que abortar essas coisas. Se livrar desse tal de pecado. Porque senão ele vai nascer. E você tem que amamentar o pecado, como diz Tiago. Você vai ficar amamentando aquele demônio, aquele espírito de vício. Se é um cigarro, se é uma cachaça, se é uma droga, se é o sexo, se é matar, se é roubar, seja o que for, você tem que se libertar disso. Por isso que Cristo falou, ai das grávidas. Naquele tempo realmente era uma gravidez física, mas hoje é uma gravidez espiritual. Ai das grávidas e das que amamentarem. Mas amamentar o quê? Amamentar o pecado. Amamentar alguma coisa que Deus não agrada. Amamentar a religião falsa. Amamentar um dogma, um credo, uma coisa que não está na Bíblia. Você tem que abortar essas coisas erradas. Você tem que tomar um purgante da palavra e abortar essas coisas erradas para viver uma vida digna do Evangelho. E orai para que a vossa fuga, que fuga? Lá era sair da cidade para outro país, vamos dizer assim. Mas hoje a fuga é para o céu. A fuga é no arrebatamento. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno. Nem no sábado, porque é o último dia da semana. Será que você vai deixar para se preparar para Deus no último dia? Você vai deixar para se batizar? Você vai deixar para comungar? Você vai deixar para tomar da ceia do Senhor? Para se santificar no último dia? No dia de sábado, que é o dia do descanso? Eu te pergunto, ele disse, orai e vigiai, para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Quer dizer, no último dia. Você não pode deixar para o último dia. E nem no inverno. Quem está no inverno está morto. Inverno é frio, é neve. Você não pode fazer nada. Quando ele vier, ele não quer encontrar você gelado. Não quer encontrar você debaixo das cobertas, sem fazer nada, correndo, fugindo, acomodado. Não vai na igreja porque está frio. Não faz nada porque está frio. Está morto. Então, meu irmão, minha irmã, veja. Houve ali a diáspora. O que aconteceu depois disso? Israel saiu pelo mundo. Israel foi dispersado por 110 nações. Que quando foi agora, na nossa era final de Laodiceia, Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, esses homens levaram à morte 6 milhões 6 milhões de judeus. Hitler, Mussolini e Eichmann, o Holocausto, Guerra de 45,
Segunda Grande Guerra Mundial. Hitler, Mussolini e Eichmann assassinaram 6 milhões de judeus. Com isso, os judeus voltaram para a sua pátria, porque eles não podiam ser abençoados fora da sua terra. Deus não pode abençoar um judeu fora da terra prometida. Eles tinham que voltar para a terra prometida para eles terem vitória, como voltaram, e hoje é uma supernação. Israel é um país tremendo hoje. Por quê? Porque eles voltaram para a terra prometida. Assim como um cristão batizado no nome de Jesus Cristo, genuíno, ele não pode sair da palavra. Se ele sai, é problema lá fora. Deus não pode abençoar um cristão fora dos patamares da palavra. Eu encontro aí, muitas vezes, irmãos, irmãs, pessoas que estão fora do patamar da palavra. Eles estão correndo risco. Eles estão em alto risco. Por quê? Porque Deus não pode abençoá-los. Eles estão ali fora, às vezes bebendo, fumando, fazendo alguma coisa errada, apostatados. Se morrer naquela apostasia, meu irmão, vai ser problema para eles no julgamento. Eles têm que voltar. Eles têm que estar no companheirismo com a palavra e com seus irmãos. Eles têm que atender a voz do mestre. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Como é que a águia está sozinha, abandonada em algum lugar porque não quer concordar com as outras? Está errado. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então veja, Israel estava fora da sua pátria. Voltou agora, em meados de 48, por aí, no mês de abril, em diante, a bandeira mais velha do mundo foi hasteada. Eles voltaram a ser uma nação. A nação de Israel voltou, a bandeira, o selo, os ministros, a sua constituição foi estabelecida, não é isso? E Israel está esperando quem? O Messias. Quando aqueles grandes navios, aqueles Boeing, aqueles aviões, estavam levando os judeus de volta para sua pátria. Aqueles grandes navios, cheios de judeus. Porque o chicote foi tão grande contra os judeus que eles saíram de 110 nações e voltaram para sua pátria. O chicote foi tão forte que velhinhos de 90 anos de idade, os repórteres, perguntava para eles, colocava o microfone na boca deles e perguntava: "Ô, meu senhor, o senhor voltou para sua terra natal para morrer aqui?" Aqueles velhinhos, aqueles rabinos, aqueles mestres da religião judaica diziam: "Não, nós não voltamos para morrer aqui. Nós voltamos para ver o Messias. Nós voltamos para encontrar com o nosso Messias. E eles terão, porque o Messias virá para eles." Cristo tem que voltar para o judeu. É uma promessa de Deus. Eles são remanescente. Eles são o tipo do Benjamim. E Jesus é o tipo do José. E a alma do José estava atada à alma de Benjamim. E eles representam os 144 mil que Jesus Cristo virá para salvar. Cristo tem que salvar os 144 mil judeus, que são agora o final, o remanescente. Mas isso é depois que a noiva gentia for tirada da terra, for tirada deste mundo. Por isso, Cristo tem que preparar a sua noiva e levar no arrebatamento. Por isso, meu irmão, que o tempo do gentio está finalizando, está bifurcando, está escurecendo. Deus está parando com os gentios e vai voltar para o judeu. O primeiro judeu, Paulo era hebreu, ele tirou do judeu e trouxe para o gentio. Através da mensagem, escreveu 14 epístolas, o apóstolo São Paulo. E agora, o evangelho vai ser tirado do gentio e devolvido ao judeu, através do 7º anjo. Oh, meu irmão, veja como a luz das escrituras se encaixam. Você fala, mas o 7º anjo? O 7º anjo. Moisés e Elias
estão no Monte da Transfiguração. Eles estão na sexta dimensão. Eles têm um ministério ainda. Moisés e Elias vai pregar aos judeus por 3 anos e meio, cumprindo o final da última semana 70 de Daniel. Nós compreendemos isso como a luz da Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, veja, eu apenas fiz uma pequena puxadinha aqui para você entender essa grande viravolta. Deus parou com o judeu, abriu para o gentil, com 7 eras da igreja, estamos no fim da última era, agora Deus termina com o mundo gentil, porque vai escurecer para o gentil, e Deus vai voltar para o judeu, porque o judeu já está na sua própria pátria, esperando a chegada de Moisés e de Elias. Fala, mas por quê? Leia Apocalipse 11. Leia Apocalipse 11, você vai ver 2 grandes mensageiros vindo para pregar aos judeus. Um é o mensageiro da lei, representante da lei, Moisés, e o outro é o representante dos profetas, Elias. Esses 2 homens vai chamar as pragas para o mundo, como Moisés chamou no Egito. Moisés já chamou as pragas lá no Egito, e agora vai se repetir o ministério de Moisés e de Elias, também chamando as pragas, as taças da ira de Deus, as trombetas de praga que tocarão no período da grande tribulação, porque até agora, meu irmão, está uma bênção. Eu te pergunto, não há aperto nenhum? O ser humano está vivendo a melhor vida que ele já pôde viver agora nessa era, que é uma era de grande tecnologia. É uma era super avançada. É a era de Daniel 12:4. No tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Muito bem, amados, nós vamos dar sequência à nossa programação. Como eu disse, as 7 eras da igreja, como apresentado em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrange toda a duração ali do período da plenitude dos gentios, ou quase que todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa, ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Diz ao mensageiro da era de Éfeso, ao mensageiro da era de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então esse mensageiro é um anjo terreno. Escreve, isto diz, aquele que tal e vai, que tem ouvidos ouça, dizendo no singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe que o Espírito tem a dizer para essa era. Esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas. Através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então deixa eu salientar aqui para você, meu irmão, minha irmã. Em cada era, Deus envia um mensageiro, não 2, 1. Agora, veja bem, o mundo não recebe, muitas vezes, o mensageiro que Deus enviou. Por exemplo, nos dias de Paulo, Paulo foi o mensageiro da era gentia. Os apóstolos é uma exceção. Os 12 apóstolos é uma exceção. Agora, para o mundo gentil, Deus escolheu Paulo. Então, querendo ou não, o povo daquela era de Paulo vai prestar contas no dia do julgamento na presença do apóstolo São Paulo. Paulo foi o mensageiro para aquela era. Depois que Paulo dormiu, Irineu pegou a bandeira e seguiu. Irineu foi o mensageiro da segunda era, que foi Esmirna, essa aqui.
Depois que Irineu dormiu, a bandeira passou para Martim, na era de Pérgamo. Os irmãos da era de Pérgamo receberam Martim como o mensageiro para aquele tempo, que era o anjo que Deus enviou. O quinhão de mensageiro caiu sobre a cabeça dele. Foi o homem escolhido por Deus para segurar a bandeira daquele dia. Depois de São Martim, veio Columba na Irlanda. Columba bateu duro, hasteou a bandeira da mensagem, ainda que sofreu a Era Negra, foi martirizado, foram queimados em fogueira. Mas todo o povo da era tinha que ouvir Columba, que depois que aquela Era Negra veio e cessou e virou só uma negritude toda, aí Deus levanta, na Era de Sardes, o nosso precioso irmão Martinho Lutero. Foi o monge que se converteu ao cristianismo, saiu do catolicismo e bateu duro contra Roma na época, porque Roma estava vendendo indulgências. Os grandes fazendeiros, para ter uma cadeira ao lado de Jesus Cristo no céu, doavam suas fazendas para a igreja romana, achando que ele ia ter uma cadeira no céu, tentando fazer uma negociata com Deus, através do Papa na época. Então Lutero bateu duro contra Leão X, que era o Papa, e disse: se o Papa tem o poder de tirar as almas do tal de purgatório que não existe, por que ele não faz isso por amor? Por que ele tem que fazer por dinheiro? A era do cavalo negro é o que tem acontecido hoje nas denominações. O cavalo negro está hoje nas denominações também. O negócio das denominações é dinheiro, é grana. Por isso que vai encontrar todos no brete da marca da besta naquele dia. Depois de Lutero, veio John Wesley, na Inglaterra, levantou bem alta a bandeira da era de Filadélfia, bateu firme. Todo o povo daquela era teve que receber John Wesley como o mensageiro da era. Agora, na nossa era, veio William Marion Branham. Quem é William Marion Branham? É o mensageiro para a era final. É o sétimo anjo. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério de Deus foi cumprido através do sétimo anjo, nosso precioso irmão Branham. Ainda que o mundo não recebe, como nunca recebeu, mas ele é o mensageiro para esta era. Ah, eu não creio nesse homem. Então me apresenta um que tem uma luz maior, que tem uma revelação maior do que esta, porque não existe. Não pode ter duas revelações, só uma. O irmão Branham, ele é o mensageiro da era. As denominações, todas as denominações que não receberam o irmão Branham vão enfrentar ele no julgamento. Todo, Batista, Assembleia, Adventista, Testemunho de Jeová, Cristão do Brasil, Universal, Mundial, Presbiteriana, Metodista, toda classe de denominação, Trinitariana, Católica, todas, Luterana, tudo, vai enfrentar o profeta mensageiro desta era no dia do julgamento. Eles não vão poder falar: o Senhor não mandou Elias. Deus vai falar: eu mandei Elias para vocês. Eu disse que Elias viria e restauraria. Vocês não tiveram olhos para ver. E se viram, não aceitaram. Porque Evangelho de João 13, 20, Cristo falou: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Deus enviou um homem e veio nesse homem. Deus enviou Moisés e veio em Moisés. Deus enviou Jeremias e veio em Jeremias. Deus enviou Ezequiel e veio no profeta Ezequiel. Deus enviou Isaías e veio em Isaías. Deus enviou Elias e veio no profeta Elias. Deus enviou Jesus Cristo,
o véu de carne do próprio Deus, e veio nele. Deus enviou Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. E veio em cada um desses para cada era, para cada respectativa era. Se você não recebeu, você tem que ter recebido um homem para esta era. Ah, mas eu recebi o bispo, o pastor, mas ele não é o mensageiro para a era. Você tem que receber o anjo mensageiro para a era. O mensageiro restaurador, que restaurou o batismo verdadeiro para o nome do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, que restaurou a santa ceia verdadeira, que não é suco de uva e nem pão levedado de padaria. É pães ázimo com o vinho acompanhado do lavamento dos pés. Restaurou as ordenanças na igreja, restaurou a ordem e aplicou os efeitos benéficos das 3 etapas da graça. A verdadeira justificação, porque não há perdão, meu irmão, se você não for justificado corretamente. Até um documento hoje você tem que levar o original. Não adianta você levar uma cópia da escritura da sua casa, uma cópia da escritura do seu terreno. Pode até levar uma cópia, mas tem que ser autenticada, reconhecida. Você tem que levar, conforme o lugar, você tem que levar o documento original. Não adianta você levar uma cópia da sua identidade. Você tem que levar o documento original. E assim é a palavra de Deus para nós. Não adianta você ficar com uma cópia, com a xerox daquilo. Você tem que ficar com a original palavra, a doutrina original. Então, nesta era, Deus enviou um profeta, é o mensageiro desta era. Malaquias 4, 5, antes do grande e terrível dia, enviarei Elias. Uns vêm e falam, foi João Batista. João Batista não foi o Elias do tempo do fim. João Batista foi o Elias precursor da primeira vinda. Está na Bíblia. Está claro nas Escrituras. A Bíblia diz, Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Não veio o terrível dia do Senhor ainda, que são as explosões de bombas atômicas, bombas de gases venenosos sobre a humanidade. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Isso não aconteceu ainda. Mas Deus prometeu que antes disso acontecer, ele enviaria Elias. Elias é um ministério sobre o homem. Deus prometeu 5 vezes a manifestação dos dons de Elias sobre a terra. Veja, Deus prometeu 5 vezes, porque 5 é graça. 5 é o número da graça. Jesus tem 5 letras, mesmo no grego, mesmo no hebraico, é 5 letras. E 5 é o número da graça. Então, primeiro foi Elias, o tisbita, que Deus arrebatou no carro de fogo. Ele volta agora, no tempo do fim. Depois veio dupla porção sobre Eliseu. Eles mesmos falaram, olha, os dons de Elias repousam sobre Eliseu. Era o que? Deus repetindo a manifestação do Espírito de Elias em Eliseu. Depois veio sobre João Batista, 600 anos depois. Não é isso? Você verifica, São Lucas 1,17. O menino, o anjo Gabriel falou, o menino virá em espírito e virtude de Elias. João Batista, ele tinha o nome de João porque nasceu. Foi dado na hora do seu nascimento. Mas a predestinação de Deus era as virtudes, os dons daquele profeta Elias, Deus estava repetindo em João Batista. João Batista vestia de pelos de camelo, de couro, assim como Elias lá do passado vestia também de couros e vivia no deserto. João também vivia no deserto. Elias foi duro contra Jezabel. João Batista foi duro contra Herodias. Os mesmos quadros, meu irmão. As mesmas características. Quem era João Batista? João Batista era Elias, que precursou a primeira vinda. Ele apontou o cordeiro e disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Passou-se esse tempo, veio William Branham, na 4ª manifestação de Elias.
cumprindo Malaquias 4, verso 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. O irmão Brana é o Elias para o mundo gentil, que antecede o tempo do fim. Antecede a grande tribulação. Porque quando perguntaram, em Mateus 17, os apóstolos falaram, mestre, é mistério que Elias venha primeiro? Cristo disse, verdadeiramente, Elias virá primeiro, antes da minha segunda vinda, e restaurará todas as coisas. Eu estou citando do original. Na nossa Bíblia está escrito, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você fala, João Batista, João não restaurou nada, irmão. Se João fosse restaurar, ele tinha que levar nós para a lei. Ele tinha que levar o povo daquele dia de volta para a lei. Aonde que está o entendimento das pessoas? Esse Elias restaurador é o quarto Elias agora. Ah, mas não é esse homem, então me aponta quem é. Eu quero conhecer. Me apresenta. Me mostre outro Elias, se não for esse que nós estamos lhe apresentando. Estou falando dos dons, da chamada, da vocação. Porque esse homem recebeu o pilar de fogo, a coluna de fogo veio sobre ele, por toda a vida dele. 7 anjos vieram da glória, revelaram os 7 selos. Porque a Bíblia não pode falhar. Deus disse que restauraria tudo, e restaurou o que a locusta romana, a lagarta, o pulgão, o gafanhoto romano comeu nas eras passadas. Comeram o quê? Comeram a doutrina verdadeira, comeram o batismo verdadeiro no nome do Senhor Jesus Cristo e implantaram títulos no lugar. Títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Dando uma vazão aos 3 deuses da idolatria egípcia, Íris, Horus e Osíris. Que a igreja romana tirou a palavra e deu dogma para o povo. Mas Deus diz, eu restaurarei no tempo do fim. O que a lagarta, o pulgão, a locusta comeu. Comeu o quê? Comeu as doutrinas da Bíblia. E implantou dogmas, heresia para o povo. Deus diz, eu restaurarei no tempo do fim. Se não é esse Elias, quem é o restaurador então? Mostre. Fala para nós. Quem é o restaurador? Não há, meu irmão. É só um que pode vir. Deus só trata com um, como eu disse. Então, querendo ou não, irmão Brana, ele é profeta da Batista, ele é profeta das Assembleias de Deus, ele é profeta da Igreja Católica, ele é profeta dos Adventistas, ele é o profeta de todas as igrejas, queira ou não. Como Elias era profeta e pastor de Jezabel, queira ela ou não, ele era. E vai deparar no dia do julgamento do trono branco. Ainda que o povo não recebeu, porque Mateus 10:41 está escrito, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Se Deus enviou um profeta, um mensageiro, e você não recebeu, então você não recebeu Deus. Se Deus enviou um restaurador para restaurar a palavra, a doutrina para este dia, e você não recebeu, você não quis receber, você preferiu um subterfúgio de uma porta larga, de uma denominação rota, então no dia do julgamento, este profeta vai estar lá diante de você. Ele vai estar lá diante de nós. E Deus vai falar, este é o homem que eu enviei. Este é o meu mensageiro que eu enviei. Eu enviei coluna de fogo. O próprio FBI assinou um documento dizendo que este homem recebeu o sobrenatural sobre sua cabeça. Uma luz do sobrenatural. A luz do Logos. O próprio Logos apareceu sobre o profeta. E o próprio FBI americano deu um documento mostrando que aquilo era verídico. E o mundo não recebe. As pessoas não recebem. O profeta desta era foi num necrotério e orou para um homem morto, a pedido da sua família. E o homem, vários dias morto, voltou a viver. Mesmo assim, as pessoas não acreditaram. Então, meu irmão, é somente para quem Deus
lhes concedeu a graça de crer, a graça de aceitar. Então, que você, meu ouvinte, queira ou não, Deus enviou um profeta para o tempo do fim, e este profeta vai condenar essa geração, se não recebeu a sua palavra, a sua mensagem. Ele veio e restaurou tudo. Nós temos tudo restaurado: batismo, santa ceia, ordenanças, a justificação, que é obra da graça, a santificação. Por que as igrejas não podem receber o profeta? Porque elas não querem se santificar. As igrejas parecem uma loja. Todo mundo parece uma loja. Mas Deus tem a sua igreja, os chamados para fora, os eleitos e predestinados, os que procuram entrar em linha com a sua palavra. Então, meu irmão e minha irmã, há uma voz clamando do deserto: venha para Cristo. Venha enquanto é tempo. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. O nosso tempo já esgotou. O Tabernáculo Monte Sião está na rua Anchieta, número 82. Se você deseja receber uma literatura, uma mensagem, pode nos procurar. Temos literatura para que você possa se inteirar desta mensagem. O Tabernáculo da Vida está na rua, ali no bairro Vila Nasce, Santa Gertrudes 554, com o pastor José Nelson, telefone 92950847. É o telefone do pastor José Nelson. Se você deseja, ele pode te dar sustentação com a mensagem da hora. Vamos ter uma palavrinha de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, quão maravilhoso é a Tua palavra em nossas vidas. Quão maravilhoso, Senhor, é poder crer e aceitar a totalidade da palavra para o tempo do fim. Quando nós oramos, ó Pai, nós sabemos que estamos corretos na Tua presença, porque estamos cientes de que nada, vezes nada, está trazendo dúvida para nós, porque nós estamos convictos da Tua palavra. Senhor, eu peço uma bênção especial para o irmão Orlando, que ontem estava um pouco enfermo, que o Senhor cure o Teu filho, dê para ele saúde e força. Abençoe também o irmão Ademir Vicente e sua família, dê graça e vitória. Ajude o irmão Ademir, Pai, a estar conosco ali no tabernáculo, para ele congregar, para ele cultuar e receber a Tua palavra. Peço também favor da irmã Elza e irmã Teresa, que estivemos ali à tarde na casa delas. Que o Senhor abençoe essas irmãs, dando vitória, concedendo graça em suas vidas. Abençoe, Senhor eterno, cada pessoa que está ligado conosco, que está sintonizado conosco nesta hora. Ajude os Teus filhos, Pai. Abre a mente e o coração para compreender a Tua palavra, porque só o Senhor para entrar no coração. Por isso, 24:45 de São Lucas, o Senhor mesmo disse que abriria-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, Senhor, abre a mente, abre o entendimento dessas pessoas, para que creiam na verdade para esta era. E agora, Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, e peço por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, se porventura está enfermo, que seja curado. Levanta desta cama, declare a sua cura, tome posse da sua bênção. Que esses espíritos de contenda, de briga de lar, seja expulso, limpe os lares, limpe as famílias, Pai. Que haja uma harmonia, que cada irmão e cada irmã pegue a razão e coloque de lado. Não aceite permanecer em cima da razão, mas que ceda seus direitos. Cada esposa, cada marido, cede os seus direitos e não deixe a razão prevalecer. Ó, meu Deus, eu entrego essas almas em Tuas mãos, cada irmão e cada irmã. Que a bênção do Altíssimo seja derramada na vida de cada um. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no Seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz.
Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados, a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Muito bem, amados. Nós chegamos ao final de mais uma programação. Se você deseja conhecer a mensagem da era final, o mensageiro, os pontos doutrinários, como o batismo, Santa Ceia, a doutrina da semente da serpente, que nós sabemos que não foi uma maçã que Eva comeu. O que você deseja conhecer, a deidade. Nós não somos trinitarianos. A doutrina da Trindade é inescrituristicamente. Não há trindade na Bíblia. A palavra trindade é usada nas religiões pagãs, não nas religiões cristãs. Foi criada pela Igreja Católica para incorporar o paganismo no cristianismo. E as denominações bebem desta doutrina. Isso é duro porque é uma verdade. As próprias denominações que saíram de Roma trouxeram esta bagagem e elas bebem da própria doutrina trinitariana. Por isso que batizam em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você deseja conhecer, liga para nós, se intere desta verdade, porque isto é uma verdade bíblica. Não podemos fugir disso. Vamos ficando por aqui, são 20 horas e 59 minutos. Ficando aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.